Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o seu programa Saúde no Ar, a dose diária de informação para uma vida melhor. Estamos juntos todos os dias, lembrando a você que saúde é o seu maior bem, o seu melhor patrimônio, por isso cuide bem da sua saúde, busque o seu equilíbrio e bem-estar para que você possa ter uma melhor qualidade de vida. Eu sou Patrícia Tosta, o Saúde no Ar, aqui com você, sempre trazendo um assunto do seu interesse e hoje no programa desse mês de novembro, um mês especial, tratando e chamando a atenção dos homens para que possam se cuidar, prevenir algumas doenças, entre elas o câncer de próstata. Hoje vamos falar para você, homem que quer também esclarecer dúvidas sobre algo que incomoda muito o universo masculino, que é a disfunção erétil. É o nosso convidado, o Dr. Francisco Costa Neto, e ele que vai estar aqui conversando com a gente, tirando suas dúvidas. Lembrando que o Saúde no Ar, você participa através dos nossos canais, o e-mail produção@portalsaudenoar.com.br, também através do nosso site www.portalsaudenoar.com.br. Fique com a gente, se é saúde, saúde no ar. A disfunção erétil, popularmente conhecida como impotência sexual, é a dificuldade persistente de obter ou manter uma ereção suficiente para permitir uma atividade sexual adequada. Esse é um problema que incomoda e muito os homens, que muitas vezes não procuram médico por simples vergonha ou medo. Disfunção erétil é o assunto de hoje aqui no Saúde no Ar, nesse mês de novembro dedicado ao homem, chamando a atenção para que ele se cuide. É o nosso convidado, o Dr. Francisco Costa Neto, médico uroandrologista e diretor técnico da Clínica do Homem. Um prazer recebê-lo aqui, Dr. Francisco, bom dia. É meu, bom dia, Patrícia. Pois é, então o andrologista, essa é uma especialidade na área da urologia. Primeiro conhecer um pouco esse profissional, que tipo de tratamento diferenciado ele faz aos pacientes? O andrologista, ele cuida diretamente da saúde do homem, na parte de disfunção sexual e também na parte de fertilidade. Então eu diria que, a grosso modo, nós somos o ginecologista do homem, né? E ficamos ligando diretamente. Isso tem se expandido, na verdade, porque como andrologista, o andro já vem de homem, de masculino, a gente se encarrega hoje de um monte de coisa, multidisciplinar, síndrome metabólica, fertilidade, disfunção de ereção, além da parte urológica, né, já que a formação é urologia. E isso tem aberto um leque muito grande de atuação, porque, na verdade, como o homem não se cuida, a gente aproveita a visita dele ao médico quando ele vai, para aproveitar e fazer tudo, porque senão ele não volta mais. Agora, o problema é que quando ele vai já está com, às vezes, não sei, aí o seu relato, a sua experiência até na Clínica do Homem, quando ele vai, ele já está muitas vezes com estágio avançado? A grande maioria só busca avaliação depois de muito tempo. Geralmente as mulheres é quem marcam as consultas, quando elas percebem e começam a tentar fazer com que o seu parceiro vá ao médico. Mas geralmente, por exemplo, em disfunção de ereção, Patrícia, em média, um paciente busca avaliação depois de 4 anos que o problema está instalado. Nossa, depois ele está passando por a situação, às vezes ele acha até que é uma questão psicológica, que é uma questão até financeira, que isso vai passar, mas não, o problema está ali. Vai botando uma poeira para debaixo do tapete, começa a tomar algum inibidor de fosfodiesterase, essas medicações, por via oral, sem nenhum tipo de acompanhamento médico. Quando a medicação começa a não... para estimular a ereção. Isso, Viagra, Levitra, essas drogas. E quando a medicação já não funciona, aí eles entram em paura e vão ao médico achando que o problema já está. E ele pode ser resolvido, né? É uma coisa simples de resolver. E quando ele demora, isso agrava mais? Ou seja, é reversível na maioria dos casos? Ou tem caso que se demorou tanto que não tem mais o que fazer? Ele é reversível de certo modo, mas à medida que se prolonga, né, a busca de avaliação, o problema pode se tornar crônico, então o tratamento fica muito mais restrito. A prótese ou o procedimento cirúrgico. À medida que ele busca avaliação um tanto mais cedo, a gente tem inúmeros tratamentos que podem resolver o problema definitivamente. Estávamos falando antes da andropausa, exatamente na mulher, né? Fazendo uma comparação, a mulher vai ter a menopausa, né? E o andrologista vai cuidar da andropausa. Primeiro, o que é esse período? O que ocorre na fisiologia do homem durante esse processo? É interessante salientar, porque essa analogia com a andropausa, Patrícia, é muito mais fazer com que o homem busque a avaliação. Por quê? A andropausa, ela não ocorre em todo homem. A menopausa vai ocorrer em todas as mulheres. Mas nós não temos ainda um perfil desse homem. A gente sabe que geralmente os pacientes hipertensos, diabéticos, ou seja, com síndrome metabólica,
tem uma tendência maior a desenvolver essa queda na testosterona, mas simplesmente a testosterona cai. E qual é o risco? Alguns pacientes começam a perceber que sua função sexual começa a diminuir, a performance começa a diminuir, as ereções já não têm a mesma qualidade. Mas o mais importante, na verdade, são os pacientes que não têm nenhum tipo de queixa e que não buscam avaliação e são reticentes ao tratamento. Quando você detecta as dosagens hormonais muito baixas, eles não acham que precisam de medicação, porque senão você não tem nenhum tipo de sintoma. E é uma doença, na verdade, silenciosa, porque ela não vai dar nenhum problema agora. É como se fosse o processo do colesterol, a síndrome metabólica em si, ela vai dar problemas lá na frente. Então, o risco hoje de você não ter um tratamento para deficiência androgênica ou andropausa é o risco de infarto de AVC a longo prazo. Então, ou seja, não dá mais, né? Estamos num momento de grande abertura, os tratamentos estão aí, das clínicas avançadas também, e da facilitação para que você, homem, em muitos casos, às vezes mais difícil no setor público, mas para que você, homem, possa se cuidar. Existe até uma política nacional voltada para a atenção ao homem. O importante, então, aqui sair desse conceito, dessa ideia que o homem não se cuida, que eu não preciso de cuidado. Enquanto isso, as mulheres estão vivendo mais, os homens estão envelhecendo sem qualidade de vida. Estão morrendo mais do que vocês mulheres, né? Exatamente. A cada uma mulher são 4 homens que morrem. Esse homem, com o passar do tempo, fica, né, estéril, e no caso dele especificamente, a quem ele poderia recorrer? Não, nem todos os homens, na verdade. A faixa etária que pode ocorrer alguma diminuição de produção de espermatozoide, vale salientar que não é da produção de sêmen. O homem perde o poder de produzir a célula espermatozoide a partir de 75, 80 anos. Mas o líquido seminal, ou seja, a ejaculação, ela ocorre. No caso dele, pela voz, parece ser um paciente jovem. Há de se buscar avaliação para saber, porque não é para um paciente até 70 anos de idade ter qualquer deficiência na produção espermática. Tem que saber, com avaliação clínica e também com um espermograma e algumas dosagens hormonais, saber o que é que ocorre para saber se ele ainda está produzindo, se é obstrutiva, se é algum processo testicular ou não. Então, se ele perde aí a célula, né, o espermatozoide, mas com relação à potência sexual, é um mito achar que com o avançar da idade, então o homem já vai se preparando, mas eu já tô velho, pra que mais isso? Eu sei que vou perder. Não necessariamente, ouça o doutor Francisco. Não mesmo, isso é um mito. A gente não tem uma idade, uma faixa etária que a gente vai perder nossa função sexual. É óbvio que isso vai ocorrer de maneira satisfatória. A gente não quer que uma pessoa com 80 anos tenha uma ereção de 20 anos. Mas o que é que vai mudar? Na verdade, vai mudar o tempo que você precisa para conseguir uma ereção. Por exemplo, um jovem de 20 anos reganha uma ereção em questão de minutos. Um paciente aos 60, ele já vai demorar um pouco mais de tempo. E assim vai, 40 um pouco mais de tempo, 60 um pouco mais. Mas ele vai ter uma ereção numa qualidade normal que seja suficiente, ou seja, eu diria, satisfatória para a atividade sexual normal. Então, é uma questão de qualidade de vida. E muitas vezes, então, essa ereção ela não está relacionada só ao hormônio, mas a outros fatores, inclusive é uma síndrome, a síndrome metabólica, falamos aqui, mas vamos entender direito o que é isso, porque não vai atingir só a questão da disfunção erétil, não. Tantas outras complicações na saúde do homem e das mulheres também. Então, nós estamos no Novembro Azul, onde há um apelo maior, uma maior chamada de consciência, os homens acabam procurando mais. Mas aí caímos no outro problema, que é a demanda da oferta, de onde fazer. No setor privado, aí a gente tem a Clínica do Homem, daqui a pouco vamos falar. Lá é feito o exame, doutor? Isso, sem dúvida. É uma pergunta interessante, porque se faz esses apelos, né, Novembro Azul, e é impressionante como o serviço público continua não podendo atender a demanda. O que é que acontece? Se faz esse apelo, as pessoas buscam o serviço, porque agora eles conseguem acessar o médico, e se diagnostica qualquer tipo de disfunção, eu diria prostática, como é que vai ser tratado? Ele vai demorar 6 meses novamente para voltar ao médico? Ou vai ter o Novembro Azul todos os meses? Eu acho que há de chamar a consciência dos políticos desse país para a saúde do homem de um modo geral, não só do homem, como de todo mundo. E que eles tentem, na verdade, fazer com que exista o apelo para as pessoas serem atendidas pelo serviço público. E não fazer esse jogo de faz de conta, onde as pessoas acham que vão ser atendidas, e aí se tem um diagnóstico de câncer de próstata, como é que vai ser tratado? Mais 6 meses para chegar ao serviço público de novo? De qualquer forma, tem aí a atenção básica, as unidades de saúde da família, as unidades de atendimento no seu bairro. A primeira porta é procurar lá o posto de saúde, pedir uma consulta com um clínico ou um urologista, que seria o ideal, e pedir o seu exame, o check-up completo, para que você possa
fazer aí o diagnóstico. A partir daí, sendo detectado, esperamos que não, mas se você, de acordo com a orientação que é passada pelo serviço público, é que você vai ser encaminhado para uma unidade específica, ou lá para o SICAM, ou para outra unidade que faz o atendimento específico na área de oncologia. É a informação que a gente tem. Lá na Clínica do Homem, atende particular e convênios? Como Isso, particular e convênio. Então a gente tem uma equipe, né, multidisciplinar para atender os pacientes tanto privados quanto pacientes de plano de saúde. Eu queria até deixar uma observação, Patrícia, não é demonizando, na verdade, o Novembro Azul, não. É muito mais para chamar a conscientização da população de exigir o seu direito de ser atendida todos os dias. Eu acho que o Novembro Azul é importante, porque é um apelo da consciência do homem para buscar avaliação, mas isso tem que ser feito, na verdade, a população tem que exigir isso, que nós pagamos muitos impostos, temos que exigir esse atendimento de saúde diariamente. E a nossa interesse de todos nós, gestores, profissionais de saúde e usuários, primeiro é que a Política Nacional do Homem, já em vigor, já em andamento, ela possa ser efetivada aí nos postos, nos centros de atenção e de cuidado ao homem. Disfunção erétil tem muito a ver com síndrome metabólica, então muitos pacientes que chegam lá no consultório se queixando de disfunção erétil, de perda da potência sexual, na verdade tem a hipertensão e diabetes. Exatamente, são duas comorbidades associadas à disfunção de ereção. Então, a grande maioria dos pacientes, eu diria que em torno de 40% a 50% tem hipertensão e algum conjuntamente 29% com diabetes. São fatores, na verdade, metabólicos e que levam à disfunção, mas antigamente, Patrícia, 20 anos atrás, 30 anos, quando a gente iniciou na área da andrologia, a nossa preocupação era tratar momentaneamente a disfunção de ereção. Se era psicogênico ou era orgânica, a gente conseguia tratar. Hoje a preocupação é muito maior, porque uma falha, ou seja, uma pequena brochada, né, como se fala legalmente, pode, na verdade, estar denunciando, tá simplesmente seu organismo determinando um sinal que você pode ter um infarto daqui a 5, 10 anos. Então, nossa preocupação maior hoje com a disfunção de ereção não é tratá-la, ela é simples de ser tratada e é resolvível. É que fator levou, que fatores levaram a pessoa a apresentar essa disfunção. Pode ser um processo cardiovascular, então ele está se predispondo, daqui a 10 anos ele tem um infarto ou um AVC. Então a grande preocupação, onde entra a síndrome metabólica, é ver todos os fatores de comorbidade, além do problema em si da disfunção de ereção. Ou seja, se você teve aquele momento lá no ato sexual, você está com sua parceira e algo deu errado nessa ereção, você não conseguiu, a primeira preocupação, obviamente, naquela situação é com isso, mas não só isso. Que a gente está dizendo aqui que esse sintoma, isso que ocorreu, pode estar denunciando, pode ter sido um sinal de alerta para outras questões relacionadas à sua saúde, até de forma crônica. Está te indicando, procure um médico. Faça um check-up, cuide da sua saúde. Esse é o grande alerta. A primeira anônima lá da Liberdade não quer se identificar. O marido fez uma cirurgia. A cirurgia de próstata pode levar à impotência? A prostatectomia radical, que a gente chama, que é, na verdade, para os casos de câncer de próstata, é importante, ela não determinou se isso foi uma hiperplasia benigna, que é um tipo de cirurgia, que a gente chama de falsa prostatectomia, ou se for uma cirurgia radical para câncer de próstata. Ou seja, pode ser que não seja necessariamente um câncer e faz um tipo de cirurgia. Para tirar a hiperplasia, que faz, na verdade, a retenção urinária. Mas quando é o diagnóstico realmente de câncer, tem que tirar toda a próstata inteira. E nesses casos pode sim ocorrer, a depender da equipe que realizou o procedimento, o tipo de procedimento pode sim causar disfunção de ereção. Sim. O que vai garantir o diagnóstico perfeito, tanto para um caso quanto para outro, quando é sim ou não para o câncer? Vamos lá. A hiperplasia, geralmente o câncer de próstata, quando o paciente busca avaliação, ele está com a hiperplasia prostática benigna, porque dá sintomatologia, ele começa a ter problema de retenção urinária, levantar à noite para urinar. A próstata aumenta isso? Ela aumenta de tamanho, estreitamento de jato urinário. Então, a sintomatologia é, na verdade, da hiperplasia, quando ele busca avaliação. E a gente faz uma avaliação mais detalhada que se descobre o câncer de próstata. Okay. É importante isso porque o câncer de próstata não dá qualquer sintoma. Então, a única maneira de se saber é fazendo as avaliações periódicas. O câncer de próstata não dói, não dá disúria, não dá ardor, não dá coceira, não faz você levantar à noite. O que faz essa sintomatologia urinária é a hiperplasia benigna. Pois é, tem esse sintoma, às vezes é uma doença até não tão grave, mas o câncer que é mais grave, mais comprometedor, ele está lá, silencioso, agindo. Isso. E você, às vezes, por uma questão de preconceito só, o homem fala, não vou fazer o exame, até porque é o toque retal. Exatamente. E eu queria, inclusive, responder a anônima, né, que falou sobre o marido dela. Isso. Mesmo que tenha sido uma cirurgia radical, que tenha levado à disfunção de ereção, anônima, tem tratamento, tem como ser resolvido, sim. Não é para ele estar 8 anos sem ter disfunção sexual. A avaliação para a gente corrige sim.
Vamos lá, o telefone do Dr. Francisco não vai estar aqui, mas tem na nossa produção. Se você ficou interessado, quer saber mais, conhecer mais esse tipo de trabalho, depois pode entrar em contato aqui com produção@portalsaudenoar.com.br. Tem o Carlos Prazeres da Liberdade, mas não esquecemos ainda a pergunta da ouvinte falando sobre portadores de deficiência. Eles vão ter um comprometimento da atividade sexual ou podem ter atividade sexual regular? É muito interessante isso, porque eu vou esclarecer o que acontece hoje com a saúde na Bahia. É que até alguns anos atrás, onde eu trabalhava no serviço público, você conseguia, nesses casos, fazer a indicação rápida e interná-lo nos hospitais de referência, ou Santa Isabel, ou Hospital Irmandúcio, ou até no Hospital Roberto Santos. O que acontece hoje, que com a regulação nova do SUS, esse paciente não pode mais entrar via hospital. Ele tem que ir primeiro para a unidade de referência do bairro dele, para daí ser solicitado a consulta com o especialista no hospital de referência. E aí é onde está o problema. Nós ficamos de mãos atadas, nós não conseguimos mais beneficiar qualquer paciente, porque a regulação não deixa. E isso permite o quê? Que os pacientes não consigam chegar até o hospital, que eu estava tentando dizer antes. E segundo, facilita, na verdade, a corrupção de pessoas que trabalham no serviço público e que cobram desses pacientes para fazer os internamentos clandestinos nos hospitais, com a anuência de alguns profissionais. Há que se fazer algo em relação a isso, repensar até esse modelo. Claro que a regulação ali, a ideia inicial, em tese, pode ser interessante de ter e manter o maior controle e fazer com que o paciente seja encaminhado. Mas alguns casos como esse, caso de urgência, é uma necessidade que está aí e para onde levar esse paciente. Fica aqui a pergunta no Saúde no Ar. Carlos Prazeres, obrigado pela sua participação e sempre mantenha contato com a produção. Vamos saber, sim, o que é possível ser feito. Patrícia, ele pode tentar, na verdade, o SICAM talvez seja o órgão, né, que ele pode conseguir um pouco mais de rapidez. Okay. Busca o SICAM para ver se consegue essa avaliação. O SICAM, que ele fica próximo do Hospital Geral do Estado? Isso, exatamente. Ok. Pessoas que têm deficiência, algum tipo de deficiência, vão ter comprometimento da atividade sexual? Depende do tipo de deficiência. Geralmente, em alguns casos específicos, é muito mais pelo uso de medicamentos que provocam a disfunção de ereção. Não é, na verdade, pela própria deficiência em si. Mesmo os pacientes paraplégicos ou que têm alguma lesão de medula também podem ter atividade sexual normal. Geralmente são os medicamentos que eles utilizam que podem levar a uma disfunção de ereção de causa medicamentosa. Ok. Um homem que está com esse problema de disfunção erétil, já passando por vários, o senhor falou de casos de 4 anos, até procurar um profissional, o que ele vai fazer? Ele às vezes está com medo, ele não sabe como é que ele vai ser recebido, aquilo pode ser algo muito que cause constrangimento para ele, para a companheira. Qual seria o acompanhamento, o tratamento adequado para quem tem disfunção, doutor Francisco? Primeiro, deixar o preconceito de lado, buscar avaliação, porque na verdade o profissional de saúde ele está para ajudar em qualquer situação, seja ela de disfunção de ereção, seja no caso de uma gripe, de uma hiperglicemia, o que seja. E você não é o único. Tem incidência, tem estatística de casos? São muitos? São muitos casos? Não, são muitos. Eu diria que, na verdade, 80% da população masculina, em alguma fase da vida, vai ter alguma deficiência com ereção. Olha só. Que pode ser apenas aguda, rápida e pode ser crônica. Então, só Ziraldo, na verdade, disse que nunca broxou, na verdade, né? Mas a grande maioria já passou por algum tipo de impedimento da ereção. Isso pode ocorrer de maneira usual, não é um problema. As pessoas tendem a ir para a cama, na verdade, para ser preocupados com a performance e está esquecendo que você tem promissórias a pagar, você tem problemas com filhos, você tem problemas com a mulher, você tem problema no trânsito. E você quer chegar em casa e você é o super-homem, você fica pelado. E aí você tem uma ereção fantástica, que nem filme pornô. Isso não funciona dessa maneira. As pessoas, né, o homem é um todo, então como todo ele vai sofrer interferências externas. Então não adianta querer ser super-homem, até porque eu digo que quando você está pelado, você está nu, você não tem óculos, você não tem roupa de grife, você não tem nada. Você está pelado e é você mesmo que tem que estar ali trabalhar. Não tem uma outra pessoa, um caractere. E essa disfunção não deve ser um motivo de vergonha, de medo e de sei lá o quê. Deve ser um alerta para que você se cuide. É um problema de saúde, como outro qualquer. Existe um médico profissional, os caminhos indicados e adequados para que você possa se cuidar, reverter a situação e ter a sua vida plena. Adelardo, obrigada então pela sua iniciativa e parabéns, né? Iniciativa como essa que mobilizam, chamam a atenção do homem para o cuidado da saúde. Porque só o Outubro Rosa tem uma adesão grande e o Novembro Azul não. O homem, na verdade, ele é muito reticente a isso. Não sei se é só o preconceito, eu acho que é cultural. O homem, até pela própria natureza hormonal, ele se acha, eu diria assim, imortal, né? A testosterona dá essa característica agressiva do homem. Isso faz com que estejam morrendo mais homens do que mulheres. Na verdade, a incidência é muito grave em relação aos homens com as mulheres. As mulheres estão ganhando de lavada, até porque buscam avaliação preventiva
sem essa preocupação que me perguntam sempre, doutor Francisco, já existe algum exame que substitua o toque retal? Meu Deus, isso é uma grande bobagem. As pessoas têm que entender que é uma avaliação clínica como outra qualquer. Enquanto estiverem preocupados com a natureza do exame, não vão fazer a avaliação preventiva? Pois é. Selma, lá no Imbuí. Olá, Selma, sua pergunta. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor Francisco. Bom dia. Eu queria saber, queria que você explicasse mais a respeito daquele paciente que possui diabetes e que pode perder a ereção e como isso pode acontecer. Ok, como isso pode ser evitado. Vamos lá. Mesmo paciente diabético, o diabetes atua, na verdade, em duas frentes contra a ereção. Primeiro, ele desmieliniza, o açúcar desmieliniza a bainha de mielina do nervo peniano, que é quem provoca a liberação do neurotransmissor e, consequentemente, a ereção, inibindo a produção de óxido nítrico, isso a grosso modo. E também atua diminuindo, ou seja, enrijecendo os vasos do pênis que promovem a ereção. Observe que o vaso peniano, as artérias pênis são muito pequenininhas e são, na verdade, artérias terminais. Então, quando esse açúcar permanece elevado sem tratamento durante muito tempo, ele pode ter uma lesão, na verdade, definitiva, ou seja, tendo uma disfunção neurológica, ou seja, não há liberação de neurotransmissão, e também um fluxo diminuído no pênis. Para que isso não ocorra, é fundamental que ele tenha uma atividade física regular e que mantenha os níveis de glicemia bastante normalizados, incluindo uma dieta muito restrita de carboidratos e de açúcares. Então, é fundamental não só o tratamento medicamentoso, como uma atividade física e também alimentação adequada, para que ele possa prevenir isto e fazer com que essa disfunção não ocorra. E se ocorrer, lá para os 70, 80 anos, a gente tem como corrigir de certa forma. Em alguns casos, a gente usa inclusive algumas medicações para inibir, ou seja, diminuir a incidência dos fatores, né, de comorbidades do próprio diabetes. Com relação à reposição hormonal, quando se fala em homem, como isso é feito, doutor? Olha, existem hoje já inúmeras maneiras de se fazer reposição hormonal. É um alerta, inclusive, que eu deixo para os homens. A maneira mais correta de reposição hormonal e segura é a maneira tópica ou transdérmica, que a gente chama. As medicações injetáveis, elas podem até ser usadas momentaneamente, mas não devem ser utilizadas para reposição hormonal a longo prazo. A gente considera que a reposição hormonal tem que ser feita de maneira fisiológica, já que o paciente que tem a deficiência androgênica, ele não é que ele não produza testosterona, ele não produz na quantidade adequada para ter a vida dele, não só a vida sexual, mas a vida, de modo geral, normal. Então, a gente, na verdade, tem que estar observando os níveis séricos e a maneira que o próprio testículo repõe isso aí. Então, é uma maneira transdérmica que a gente faz, e já existem algumas drogas já que a gente utiliza já há muitos anos, mais de 15 anos já. E qual seria o exame específico para que ele possa fazer esse acompanhamento e saber como é que está o nível do hormônio testosterona? Primeiro, o exame clínico, que é fundamental para observar tamanho testicular, ver se tem alguma alteração de consistência do testículo, se ele tem alguma atrofia, se já teve alguma patologia, por exemplo, uma cachumba, o que a gente chama de orquite pós-cachumba, que pode provocar a atrofia testicular total, e buscar avaliações hormonais, fazer testosterona, exames de sangue, testosterona total livre, FSH, LH. Assim a gente já tem uma ideia básica do que como é que está ocorrendo e se existe alguma disfunção. Pois é, falamos ainda voltando sobre essa questão da síndrome, né, que causa a disfunção erétil. Prevenção seria o quê? Qualidade de vida? Sem dúvida, muita atividade física, pelo menos regular, não é se tornar atleta, mas tem uma atividade física regular, uma caminhada, uma corrida, uma alimentação saudável que apenas repõe as necessidades do organismo. A carne vermelha, que infelizmente, apesar de ser muito saborosa, ela é um veneno para avaliação não só da parte prostática do homem, também da parte da função de ereção, os carboidratos. Então, ter uma atividade física e manter-se saudável na alimentação, além de buscar a avaliação periódica do médico. É importante também salientar o uso dessas medicações que já falamos, né, que pode estimular a atividade sexual, mas o comprometimento que isso também pode trazer para outras funções. É mito ou verdade que um homem que faz o uso de um remédio, esses populares, ele pode vir a ter um infarto, um outro tipo de problema? Não existe esse risco, a grosso modo, porque vão existir outras medicações que são contraindicadas o uso concomitante dessa droga. Então, esse é um risco. Mas, na verdade, o pior risco é que o paciente vai colocando a sujeira para debaixo do tapete. Ele não buscou saber qual é a causa dessa disfunção. E aí a preocupação que eu tinha falado anteriormente, Patrícia, em relação ao problema cardiovascular.
De repente é o seu coração já emitindo algum sinal, dizendo, olha, eu estou para falir daqui a uma semana ou duas. Claro que isso não acontece a curto prazo. E ele vai colocando a medicação e vai tomando a medicação sem saber o que é que causou. Um belo dia ele tem um infarto ou tem um AVC. A droga em si, ela é muito segura se for bem indicada e se for feita com acompanhamento médico. Não se deve utilizar qualquer medicação sem acompanhamento médico. Existem as medicações que a gente usa para o coração que podem, concomitantemente com essas drogas, levar a óbito em questão de minutos. E algumas medicações também podem levar à disfunção erétil? Sem dúvida. A grande maioria das medicações hipertensivas pode levar à disfunção de ereção, sim. E aproveitar aqui da presença do Dr. Francisco para falar um pouquinho sobre a Clínica do Homem, uma clínica especializada aqui em Salvador, que trata o homem. O que é que vocês oferecem lá, Dr. Francisco? Eu saí da minha formação médica nos Estados Unidos, voltei para o Brasil e em 93 eu criei a Clínica do Homem, que ainda não tinha essa denominação, mas sempre com foco na saúde masculina, observando sempre essa deficiência do homem de buscar avaliação. Mas de 5 anos para cá, o foco aumentou e eu comecei a aumentar bastante minha atividade. Formamos uma equipe multidisciplinar, né, com nutricionista, com outros urologistas, para exatamente dar esse suporte ao atendimento do homem, buscando, na verdade, valorizar e quebrar esse preconceito, fazer com que o homem busque avaliação clínica, que vá ao médico, não só por problemas, Patrícia, de disfunção de ereção, ou por culpa, ou por medo de problema prostático, para se manter saudável. A minha ideia é fazer avaliação preventiva e prevenir doença. Trabalhar com medicina curativa, ela é muito cara e muito complicada. É por isso que o país não consegue, na verdade, dar conta disso. As pessoas só vão ao médico quando estão doentes, é muito complicado. A avaliação preventiva é mais barata e mantém as pessoas saudáveis. É óbvio que nós vamos morrer todos, mas eu diria assim, que Deus me deu uma boa morte. Então a ideia é você morrer saudável, de certa forma, sem ter problema de saúde, porque ficar numa cama por um derrame, um AVC, durante anos, ou tem uma diabetes, que você tem amputação de perna, cegueira, disfunção de ereção, essa é uma maneira muito ruim de envelhecer. Então é envelhecer com dignidade, com saúde e mantendo-se ativo, né? Tanto do ponto de vista sexual, quanto do ponto de vista, na verdade, orgânico. Você tem que estar se locomovendo e fazendo suas atividades cognitivas normalmente no dia a dia. O envelhecimento não é sinônimo de má qualidade de vida, de doença, não, de forma alguma. E tanto isso é verdade que existem muitos idosos. Hoje a população, até a taxa, né, de vida das pessoas aumentou, tem aumentado cada vez mais, até por conta dessa qualidade de vida, dessa busca de cuidado com a saúde, mas o importante é essa prevenção. Eu tenho, inclusive... Tem muitos idosos aí que estão ativos, trabalhando, estudando. Vou fazer até um apelo à minha mãe que está me escutando agora. Minha mãe tem 92 anos, Nossa. Ela mora sozinha, ela frequenta a igreja dela diariamente, é uma pessoa super ativa, não tem qualquer doença, agora mantém uma atividade física regular, uma boa alimentação e está muito bem aos 92 anos. Bem saudável, saúde, graças a Deus. Para ela e para todos os que estão buscando também cuidar da saúde. Tem uma última pergunta. Tem jovem que usa esses medicamentos para estimular a ereção. Eles podem ter algum tipo de problema futuro, doutor? Podem. Primeiro porque não há a menor necessidade de um jovem, eu diria jovem quando eu falo até os 30 anos, por exemplo, já que até aí a gente não tem nenhum tipo de comorbidade, buscar nenhuma dessas medicações. E aí quando você se inicia sexualmente já utilizando essas medicações, você começa a acreditar que suas ereções só irão ocorrer com o uso da própria medicação. E o uso prolongado disso pode levar a problemas muito sérios. Então, informação, a gente quer agradecer muitíssimo. Prazer receber o Dr. Francisco Costa Neto, médico uroandrologista e diretor técnico da Clínica do Homem, que falou hoje sobre disfunção erétil, entre outros assuntos relacionados Obrigado à você, saúde. Patrícia. Obrigado à equipe da Excelsior por me dar a oportunidade de estar falando e de poder esclarecer a população. Me coloco à disposição quando precisar, estou aqui às ordens. Obrigada a você que fez com a gente o Saúde no Ar de hoje, que fica por aqui, voltando amanhã com mais um assunto do seu interesse. Até lá. Saúde no ar. Informação na dose certa.